E vem chegando mais uma edição de Bastidores do Poder, a edição desta quarta-feira. Hoje é 19 de junho de 2019. Você que acompanha a programação pelas redes sociais, mande aqui uma mensagem pra gente sobre os assuntos discutidos aqui ao longo do programa e também um assunto que você julgar importante. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela, é o 991969255. Rose Guglielminetti, boa tarde. Boa tarde, Walter Sena. Boa tarde a todos. Bom, a gente está acompanhando aqui que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está desde hoje cedo, desde a manhã, falando lá, sendo sabatinado pelos senadores. Ele está no Senado, aparentemente, o período que eu acompanhei, não acompanhei na íntegra, mas o período lá, as partes que eu acompanhei, o ministro Sérgio Moro está indo bem, está explicando com aquela calma que lhe é peculiar, explicando tintim por tintim, independentemente das perguntas atravessadas ou provocativas, como queira. Mas o Sérgio Moro realmente já provou ao longo desse período que ele ficou exposto como juiz da Lava Jato, lá de Curitiba, que é uma pessoa bem paciente, bem tranquila, bem serena e que não cai em armadilhas facilmente. Mas logo na abertura da audiência, o ministro fez uma explanação sobre os vazamentos de supostas conversas entre ele e os procuradores, da Lava Jato, especialmente o Deltan Dallagnol, que era o coordenador lá do Ministério Público para a Lava Jato. Vamos acompanhar. A minha opinião em particular, embora esses fatos estejam sendo investigados e a conclusão vai depender do fim das investigações, é que existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques. Afinal, há uma grande quantidade de pessoas que sofreram invasões ou tentativas de invasões, o que aponta para a improbabilidade de que seja um hacker isolado. Do outro lado, foi percebido, eu percebi isso particularmente, principalmente depois da invasão do meu aparelho, diversas medidas que eu apontaria como uma espécie de contra-inteligência do grupo criminoso organizado. Por exemplo, o grupo de hackers utilizando aparelhos invadidos, clonados, para fingir ser uma pessoa com algum caráter brincalhão. Quem faz essas operações de contra-inteligência não é um adolescente com espinhas na frente do computador, mas sim um grupo criminoso estruturado. As pessoas têm me perguntado se isso é um ataque à Lava Jato, se esse é um ataque ao movimento anticorrupção brasileira. Eu acho que sim, mas acima de tudo esse é um ataque às instituições. Bom, em outro trecho, o ministro disse que mesmo não reconhecendo o conteúdo das conversas, não há nada de mais nelas, sendo praxe o contato entre juízes com as partes. Vamos acompanhar mais esse trecho. O veículo não me consultou previamente à publicação da matéria, violando aí uma regra básica do jornalismo, colocou lá uma desculpa de que tinha medo de ser censurado ou sofrer alguma espécie de busca e apreensão. Isso não foi feito desde então. O próprio veículo, apesar de colocar isso, no dia 13, veiculou novas supostas mensagens, sem novamente realizar qualquer consulta prévia a respeito desse conteúdo, mais uma vez violando essas regras básicas do jornalismo. Bom, na verdade, eu chamei de forma equivocada aqui o trecho errado. Você viu aí o trecho dele comentando a questão de que ele não teria sido consultado antes da divulgação das notícias pelo site The Intercept. Agora sim a gente vai ver o trecho, vai acompanhar o trecho onde ele fala que é praxe, a conversa entre juízes e promotores. Vamos acompanhar. Embora não reconheça que as mensagens sejam autênticas ou não possam ter sido parcial ou totalmente adulteradas, o fato é que várias pessoas, lendo essas mensagens, não identificaram, ao contrário de todo o sensacionalismo do site, ali ilícitos, ilegalidades ou qualquer espécie de desvio ético. Vamos esclarecer para quem não conhece, mas aqui há vários ex-juízes, ex-policiais, ex-advogados. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Isso acontece todo momento. Juiz conversando com policial.
E no caso do juiz criminal, é muito comum, já que o juiz é responsável tanto pela fase de investigação como pela fase do processo, que receba, né, policiais e procuradores e se converse, né, sobre, vamos dizer, diligências que vão ser requeridas, diligências que vão ser cumpridas. Isso é absolutamente normal. Eu também considero bastante normal pelo acompanhamento de processos, né, ao longo da carreira jornalística, que mais funciona assim mesmo. Agora, o que é estranho é que durante toda a operação, em algumas conversas, interceptações telefônicas de réus que estavam lá sendo monitorados, né, pela força-tarefa, pegou-se ali, né, trechos de conversas de ministros como João Armendes conversando com o réu, dando dica para o réu, falando que determinada atitude da força-tarefa foi absurda e contestando aquilo para o réu. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro, nessas conversas, estava conversando com o procurador, né? Independentemente de ter fisgado, de ter pinçado um trecho ali, outro ali, se ter alterado ou não a ordem dos fatos, se ter ou não adulterado as falas, porque até agora não foi periciado, não se sabe exatamente de que maneira isso foi editado e montado e veiculado. Então, independentemente disso, o que se tem é uma conversa do juiz, que era justamente o juiz da Lava Jato, com a força-tarefa que foi montada para combater a corrupção. Então, é estranho que as pessoas estão fazendo um carnaval com uma coisa dessas, sendo que passou batido, por exemplo, o senhor Gilmar Mendes, né, conversando com réus da Lava Jato e dando dicas e falando, olha, não, pode deixar que eu vou conversar com fulano, nossa, que absurdo. Então, isso passou batido. Então, é uma coisa que, felizmente, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, é um cara técnico, é um cara que sabe o que está falando, é um cara que tem realmente estudo suficiente para combater lavagem de dinheiro, e aí vamos ver onde isso vai terminar. Mas eu acho que o juiz Sérgio Moro, agora o ministro da Justiça Sérgio Moro, tem crédito. E eu tenho a impressão que as pessoas que foram pegas, né, na Lava Jato, os corruptos, estão tentando se alinhar de alguma forma para tentar anular tudo, derrubar ou colocar sob suspeita toda a força-tarefa que realizou, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho anticorrupção no país. Rose. Pois é, eu vou falar mais do juiz na comissão. Pelo menos 35 senadores foram inscritos. Durante o depoimento, o senador que mais inquiriu de forma um pouco, vou dizer assim, não sei se desrespeitosa, foi o senador Humberto Costa, do PT, mas mesmo a oposição tratou o Sérgio Moro assim, não houve nenhum... A gente estava achando que ia acontecer o que aconteceu com o ministro Guedes, lembra? Quando ele esteve no Congresso, de desrespeito. Aí, o Humberto Costa, ele disse para o ministro que o ministro ficou envaidecido com o estrelismo e que era hora dele pedir demissão do cargo, porque ele enganou milhões de brasileiros. E aí o ministro falou assim, eu fiquei tão ofendido com o que o senhor me falou que eu não vou nem te responder. E o Humberto Costa ficou sem saber o que fazer, porque ele chamou o Moro para briga. O Moro falou, fiquei tão ofendido que não vou responder. Nessa calma peculiar que é dele, porque tá... E, por exemplo, acabou de falar um senador, acho que foi o Otto, eu não lembro o nome dele, e ele disse o seguinte, ministro, o senhor está dando aqui uma lição de civilidade, porque o senhor está sendo inquirido, não está desrespeitando, está respondendo todos os questionamentos e sem alterar o teu tom de voz. Então, assim, qual que é o balanço, pelo menos do que eu estava ouvindo, assistindo, né, essa sessão, é de que nesse momento o ministro Sérgio Moro, ele não está deixando com que os senadores cresçam em cima dele. Apesar dele ter ido no momento
muito fragilizado, porque realmente ele vai lá no momento em que ele está sendo vidraça, ele está sendo alvo de pedradas. Poderia, se fosse um outro ministro, Sena, ele poderia estar muito mais enfraquecido e até nervoso, que não é o caso. Ele está respondendo de forma tranquila, não está fugindo das perguntas. Obviamente, a estratégia dele é relembrar que ele está sendo alvo de um caso sensacionalista de informações criminosas e que foram roubadas. Então, ele está dizendo, olha, estão querendo desqualificar uma operação que trouxe à baila um esquema de corrupção que envolveu políticos e empresários, que levou um monte de gente na cadeia, enquanto a forma como essas denúncias, em relação às minhas conversas com os procuradores, está sendo passada de lado, ou seja, não teve nenhum crime. E é um crime, né? Então, está sendo assim bem tranquilo. Os senadores, agora também tem um outro caso, Sena. Não dá, por exemplo, para os senadores irem com os 2 pés para cima do Moro, até porque teve uma pesquisa de opinião recentemente que apontou que ele ainda continua com muita popularidade e muita credibilidade em relação à população brasileira. E essa pesquisa foi feita depois desses áudios e dessas informações colocadas por esse site. Sabe o que lembra essa estratégia de alguns parlamentares da oposição? Eu me lembro nos anos 80... tinha Brasil e Argentina no futebol quando se encontrava, seja em Copa, em os jogos amistosos, competições oficiais. O Brasil, a seleção brasileira, tinha um time muito superior ao da Argentina. Independentemente de ter de vez em quando lá o Maradona, o Passarella, o pessoal que um ou outro lá que fazia diferença, mas o time brasileiro tinha uma seleção muito maior. E o que acontecia? A Argentina, que sabia que não ia ganhar no futebol, ela tentava na catimba, na pancada, e ficava enrolando, ficava xingando, e ficava ali tentando desestabilizar psicologicamente o time brasileiro. E em muitos casos conseguiu. Em muitos casos o time da Argentina conseguia desestabilizar um time que era superior e entrava em parafuso, e isso complicou durante muito tempo a seleção brasileira frente à Argentina. Aconteceu isso com o Guedes. O Guedes, ele entende de economia e de números e das propostas muito mais do que qualquer senador ali, qualquer deputado ali. Mas ele tem um pavio curto. E o pessoal da oposição conseguiu desestabilizar o Guedes em várias vezes. Ele perdia a paciência, pavio curto, e aí virava aquela confusão. Se ele mantivesse a serenidade como o Moro está mantendo, ele engolia, ele batia de cinta naqueles deputados lá. Batia de cinta. Muito facilmente. Então é isso que contra o Moro, porque o Moro é um juiz, é uma formação diferente, não é um economista, e ele já tem a facilidade de ficar ali mediando conflitos na frente dele e escutando ladainha de um lado e do outro. Então é um cara que é preparado para ficar sob pressão. Então, nesse caso, a Argentina não vai conseguir nada com o Moro, não. É claro que o Moro entende mais de lei, de regra, de constituição e de lavagem de dinheiro e tudo que esse bando de deputado e senador que está lá. Porque o que estava se avaliando antes dessa sessão é de que os senadores, pelo menos aqueles que foram denunciados pela Lava Jato, viriam com as facas nos dentes contra o Moro. Mas não são tão idiotas assim. Pois é, e não foram não, viu? Agora, sabe quem está fazendo gracinha lá? O Renan Calheiros. Nossa então, o tempo todo, ele fica fazendo brincadeirinhas, tal. Mas eles podem falar, isso não tem credibilidade nenhuma. Pois é, mas ele é muito esperto. E ele faz, assim, muitas brincadeirinhas. Uma delas foi para constranger o Major Olímpio, que é um dos... Agora, antes de falar disso, eu preciso dizer que a base que está apoiando o Moro está indo muito bem, viu? Nas colocações, nas perguntas. Então, levanta a bola, o Moro corta, porque no Guedes a base também não soube se comportar. Não fez aquela blindagem, fez a blindagem que toda base sempre faz quando vai alguém do governo. Agora, desta vez não, está muito tranquilo. Não sei se é porque você defender o combate à corrupção possa ser mais fácil do que você defender uma reforma da Previdência. Também tem isso, né? E como você quando você está convencido daquilo que você defende, você consegue passar mais credibilidade, que eu acho que é o caso da corrupção. Mas falando do Renan, a
Joyce, que é a líder de governo do Jair Bolsonaro na Câmara, e o Major Olímpio, eles têm travado uma batalha, né, nas redes sociais, briga mesmo, feia. Tá. E ela chegou lá na reunião onde está o Sérgio Moro. E aí, o Renan Calheiros, para fazer uma gracinha, falou assim, mas será que nenhum deputado vai dar o lugar para a Joyce, para a deputada que acabou de chegar? E disse mais, Ceni, falou assim, e eu sugiro ao Major Olímpio que dê a cadeira para ela. Mas que figura, hein? Ele é uma figura, assim, muito escrota, né? Que é, assim, aquelas brincadeiras de político antigo que faz. Mas, olha, mas nem ele, viu, Sena? Por enquanto, E aí, agora, nesse momento, você tem 18 deputados, senadores lá, sendo que a maioria, boa parte, não a maioria, mas metade dos senadores, neste momento, saiu para almoçar e muitos não vão voltar. Por quê? Por causa do feriado de amanhã, eles já estavam com voos marcados. Então, está se esvaziando a audiência. Vai ser bom pro Sérgio Moro isso aí. É bom pro Sérgio. Ele vai sair de lá maior do que entrou. Agora, o que está se falando, que talvez ele não possa ter essa mesma facilidade na Câmara, porque ele também vai na Câmara, e na Câmara ele vai ter algumas unhas encravadas para desencravar. Ele é muito tranquilo. Eu acho que talvez, pelo temperamento dele, esse comportamento, ele consiga desestabilizar, fazer o contrário do que você colocou. Porque não tem não tem ninguém que sabe instigar mais e tem o domínio da comunicação como o ex-presidente Lula. E lá, naquela oitiva que foi gravada e depois reproduzida com Lula, ele manteve a tranquilidade o tempo inteiro. Vamos acompanhar um pedacinho do depoimento dele que está acontecendo nesse instante lá. Rose, vamos acompanhar um pouquinho. Mensagem nenhuma, tá? Para perturbar essa colheita de prova, até porque essa mensagem não existia mais no aparelho celular. Eu também não disse que o senhor apagou, não. Estou só querendo saber qual é o momento. Talvez a minha interpretação tenha sido equivocada, certo? A questão dos acordos de colaboração, veja, está previsto na lei, é uma forma de... vamos dizer assim, melhorar a investigação desses crimes mais complexos. Às vezes, somente os próprios criminosos é que têm informações sobre os crimes praticados em segredo, como corrupção, como crime organizado. O que a lei estabelece de maneira clara é que cabe tudo que o criminoso, colaborador, declarar, precisa ter prova de corroboração. E essa foi a linha adotada no âmbito da Operação Lava Jato. Ninguém foi acusado ou condenado com base apenas na palavra de um criminoso, sempre precisava ter prova de corroboração. Agora, quem faz esses acordos, isso é o Ministério Público e o colaborador assistido por seu defensor. O juiz não interfere, não atua nessa fase específica, ele apenas homologa depois. Se houve conversas entre advogados e Ministério Público sobre essas colaborações, isso é uma questão que tem que ser colocado para eles. Mas as conversas me parecem naturais, já que para fazer o acordo precisa ter alguma espécie de conversação. Se isso se deu presencialmente ou por outro meio, eu não participava, eu não tenho esse conhecimento específico. Não é? Claro que a colaboração é um meio de investigação que às vezes suscita alguns questionamentos. Um criminoso recebeu uma pena menor do que ele mereceria, né, sem a colaboração com base na culpabilidade, mas é um método de investigação que nós não criamos, nós trouxemos de outros países nos quais ele é utilizado de uma maneira muito exitosa. Itália, Estados Unidos especialmente, né, temos um mais famoso criminoso colaborador da história, é um italiano que foi preso no Brasil e extraditado para a Itália, que é o Tommaso Busquetta, né, que foi um colaborador importante no maxi processo italiano lá na década de 80. Foi preso aqui no Brasil e encaminhado para lá. No que se refere a contatos com advogados, eu não sei se entendi quais advogados que o Vossa Excelência se refere. Eu tinha contatos com todos os advogados que atuavam na vara, tá? Sejam eles de criminosos colaboradores ou não. Eu recebia muitos advogados dentro do meu gabinete e nós conversávamos, isso é natural, como já mencionamos. Desculpe, ministro, era só para esclarecer essa questão de algum tipo de privilégio, porque... Não tinha privilégio nenhum. Como os grandes advogados criminalistas abandonavam a causa... Senador, teremos a réplica. Vossa Excelência terá os 2 minutos. Não tinha privilégio nenhum, pelo contrário. Coisa que todo mundo fica discutindo e ele já exaustivamente já explicou, né? É claro
claro que uma pessoa que foi pega, que tem uma prova contra ele, uma prova robusta, e a pessoa fala, se eu for condenado, eu vou pegar lá pelo menos 20 anos. E aí ele fala, não, aí tem o Instituto da Delação ou da Colaboração Premiada. Ele vai entregar uma quadrilha maior, ele vai contar como é que funcionava o esquema, ele vai dar dicas e alguns conjuntos probatórios ou indícios fortes de como todo o esquema funcionava para a força-tarefa, para o investigador conseguir um número maior de provas e de pessoas envolvidas. É claro que ele vai ter uma pena reduzida e para a justiça vai se fazer mais justiça. Porque o que acontece quando não tem a colaboração premiada? Você prende uma parte ou uma pessoa só que faz parte de um elo da cadeia da criminalidade e o restante fica tranquilo. Então é por isso que os poderosos, os advogados estrelados, a OAB, a presidência da OAB, fica lá questionando tudo que se faz para combater corrupção. Tem que ser até a última instância. Então tem que recorrer indefinitivamente, para sempre, até caducar o processo e todo mundo ficar livre. Ou quando pune, igual o Maluf, depois de 30 anos, o cara tá com mais de 80 e aí daqui a pouco tem um perdão, uma coisa humanitária e não vai preso. Quer dizer, o crime acaba compensando sempre. Então, tudo que se vai discutir para tentar fazer a justiça ficar mais ágil, o processo efetivamente chegar à culpabilidade e à condenação de quem é de direito. Tudo que você vai tentar fazer, aí vem todo mundo reclamar. E normalmente é o bandido e o advogado do bandido. Não dá, o Brasil não aguenta mais isso. Essa conversa não encaixa mais. Rose. Pois é, eu acho que quando ele estava questionando em relação aos advogados, esse senador do PT, é porque os advogados criminalistas do Lula disseram que havia uma certa seletividade por parte do Sérgio Moro no recebimento de advogados. Então, eu acho que ele meio que quis constranger ali e o Sérgio Moro falou, não entendi bem o que o senhor perguntou e tal. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Bom, enfim, mas é aquela história, Sena. Mesmo uma coisa que é importante, que a gente precisa colocar, é que dos 3 senadores que fizeram perguntas, só um citou rapidamente Lula e eles estão deixando de fora o ex-presidente. Foi uma questão pedida e até uma estratégia para que não focasse a discussão em cima do ex-presidente preso. Então, assim, estão respeitando. Vamos ver até onde vai.